Saudações, pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula de matemática, a qual hoje irei mencionar seções ou secções cônicas. É um conteúdo aí que envolve geometria analítica, conteúdo voltado para o terceiro ano do ensino médio. Secções cônicas, que eu posso dizer aqui, que envolve, além da parábola, que é o assunto que eu vou comentar, tem também hipérbole, elipse. Se der tempo a gente comenta um pouquinho mais para frente. Vou falar da parábola, que já é de conhecimento de todos, um assunto que a gente já começa a ver no final do ensino fundamental, se aprofunda um pouco mais no primeiro ano do ensino médio, só que até então a gente verifica a parábola com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. Aqui a coisa é um pouquinho mais diferente, tá? Não tem nenhum exemplo prático, só teórico mesmo. Bom, a primeira coisa, né? A definição de parábola aqui, ela é um conjunto de todos os pontos do plano que estão à mesma distância de F e D. F, esse ponto aqui, que recebe o nome de foco da parábola, tá? D, essa outra reta aqui, que recebe o nome de diretriz. Então, quando diz que é o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância de F e de D, por exemplo, V, que é o vértice da parábola, a distância de V até F é a mesma distância de V até a reta D. Se eu pegar esse ponto que eu chamei de M, a distância de M até F é a mesma de M até a reta D. Se eu pegar o simétrico do ponto M, simétrico é que está a mesma distância daqui, ó, desse segmento FD, certo? Então, o M' que eu chamei é o ponto simétrico em relação a M. A distância de M' até F é a mesma distância de M' até a reta D. Q', que é o simétrico do ponto Q, ou seja, ele está a mesma distância aqui, está o oposto. A distância de Q' até F é a mesma distância de Q até a reta D, tá? Bom, então, aqui eu coloquei alguns itens que são importantes para a gente verificar na hora de fazer alguns cálculos envolvendo parábola. O F é o foco da parábola. A reta D é a diretriz, a gente vai ver um pouquinho mais para frente por que recebe o nome de diretriz. V é o vértice da parábola, e aí, se você lembrar do vértice da parábola, quando a concavidade para cima, né? Concavidade para cima, que a gente estudava lá no primeiro ano, ponto máximo, vértice aqui, concavidade para baixo, o vértice aqui, ponto mínimo. Agora, além dessas duas posições, a parábola também irá aparecer assim e assim. A reta que passa por F, perpendicular a D, é o eixo de simetria. Essa reta aqui, tá? É o eixo de simetria. Observe que aqui forma o ângulo reto. E a medida FD, daqui a aqui, é o parâmetro 2C da parábola. A gente vai ver de onde sai esse C aqui. VF é igual a FD dividido por 2, ou seja, a distância de V até F é a metade, tá bom? Então, V, ele é o ponto médio deste segmento FD. Vamos verificar, então, aqui. Vamos verificar, então, aqui que é uma equação da parábola, tá? São 4 casos. Farei apenas o primeiro caso e os outros 3 casos, já deixando a fórmula aqui, tá bom? Nós iremos colocá-los na prática conforme formos resolvendo alguns exercícios. Então vamos lá. Eu tenho aqui a parábola, o foco, tá? A gente tem aqui a diretriz dela, enfim, todas as informações que estavam naquela folha anterior, tá? É o primeiro caso. Então, o foco, ele é formado pelo par ordenado C e 0. Observem que aqui é o eixo das abscissas, é o X, né? Então,
abscissa e 0, porque está no eixo X. Este ponto P, ele está na linha, ou seja, ele está na parábola, então ele é formado pelo par ordenado XY. Ele tem um número que faz parte da abscissa e um número que faz parte da ordenada. E aqui, ó, a nossa diretriz, observem, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X, aqui é a outra reta que é a diretriz, que é o ponto Q, que é esse pontinho aqui, ó. Ele é menos C, por que menos C? Aqui é a origem, vamos esquecer essa parte aqui. Aqui é a origem, né, pensando lá no sistema de eixos, XY, aqui é a origem. A esquerda de 0 é negativo, então abscissa negativa e ordenada positiva, é o ponto Q. Então vamos verificar como chegar na equação da parábola desse primeiro caso. Estou utilizando aqui, ó, a distância entre dois pontos, conteúdo de geometria analítica. Então eu estou fazendo a distância de P até F, ou seja, daqui a aqui, né? Então vamos lembrar. A distância de P até F, né? Lembrando, distância entre dois pontos, geometria analítica. É a abscissa daqui menos a abscissa daqui. Então eu estou fazendo x menos c elevado ao quadrado mais y menos 0 elevado ao quadrado, fecho a raiz, igual a distância de P até Q, agora daqui até aqui, ó. Esse aqui é o ponto Q, tá? Então, vou abrir a raiz, ou seja, vai ficar P menos Q, então x menos da fórmula com esse menos aqui, então é x menos menos c, então vai ficar x mais c ao quadrado mais y menos y elevado ao quadrado. Vou colocar aqui, isso vai ser equivalente. Bom, se a gente parar para pensar aqui agora, ó, deixa eu trocar a cor da caneta. Se eu tenho uma raiz quadrada no primeiro membro e uma raiz quadrada no segundo membro, significa que eu posso simplificá-las, certo? Então, simplifiquei as raízes. Um abraço. Opa, a caneta caiu. Então, me restou quem? X menos C elevado a 2, certo? Então, eu fiquei com X menos C elevado a 2 mais y menos 0 dá y. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais y ao quadrado igual x mais c elevado a 2. X mais c elevado a 2 mais, aqui vai dar 0, né? Ó. Y menos y dá 0. Então, aqui zerou, nem vou colocar. Bom, agora a gente precisa desenvolver essa história aqui, ó. Então, produto notável. Vamos lá, ó. Quadrado do primeiro termo, ó. X ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, c ao quadrado, mais y ao quadrado. Beleza? Agora vou desenvolver aqui, só que já vamos deixar no segundo membro mesmo, vai? Quadrado do primeiro termo, ó, x quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo. Estou olhando aqui para ver se dá para enxergar ainda, dá. Então, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, xc, mais o segundo termo ao quadrado, c ao quadrado. Agora vamos verificar se dá para simplificar alguns termos que são semelhantes. Olha só,
esse cara com esse cara aqui, ó. Eles estão em membros diferentes, ambos positivos. Se eu trocar de membro, um vai ficar negativo, certo? Então, simplifiquei, beleza? A mesma coisa acontece aqui, ó. C ao quadrado, C ao quadrado. Estão em membros diferentes. Então, se eu trocar de membro, um vai ficar negativo. Simplifiquei. Então, me sobrou quem aqui, ó? O menos... Deixa eu subir um pouquinho a folha. Isso aí. Me sobrou o menos... Isso aqui, equivalente. Menos 2xc mais y ao quadrado igual, e no segundo membro me sobrou 2xc. Então, 2xc. Nós iremos isolar o y, esse cara. Então, fica y ao quadrado igual 2xc, que já está no segundo membro, e esse daqui negativo, troca de membro, operação inversa, ele fica positivo, 2xc. Portanto, y ao quadrado é igual a 2xc mais 2xc, 4cx ou xc, tanto faz. Essa daqui é a equação da parábola deste primeiro caso, quando a parábola está deste jeito, certo? Então, nós temos mais 3 casos. Se a parábola aparecer com a concavidade para cima, eu vou isolar o x. Então, esta é a fórmula aqui. Se a parábola aparecer ao contrário dessa aqui, ó, eu continuo isolando o y, só que vai ficar menos 4cx. E se a parábola aparecer com a concavidade para baixo, eu vou isolar o x, só que vai ficar negativo, beleza? Então, observe, ó. Aqui é menos 4cx, aqui é 4cx. Concavidade assim, positivo. Concavidade ao contrário, fica negativo. Ambos os casos isolam o y, tá? Concavidade para cima ou concavidade para baixo, que era um assunto lá do ensino fundamental e principalmente no primeiro ano do ensino médio. Ambos os casos, isolamos o x. Concavidade para cima, positivo. Concavidade para baixo, negativo. Certo? Então é isso aí.